Olá, alunos do oitavo ano. Sejam bem-vindos ao segundo bimestre, né? Que esse bimestre seja produtivo, interativo, que vocês consigam interagir mais, que mais alunos desenvolvam as atividades, né? Que nós tenhamos aí um bimestre bastante interessante aí no sentido da aprendizagem. Então nós vamos começar com uma frase, né, para que essa semana vocês tenham uma ótima semana, que a semana de vocês seja boa, grandes avanços. Na frase diz assim: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então a importância de estarmos juntos para sermos melhores, né? Nós somos o ser humano. Ele precisa viver em grupo, precisa estar interagindo com outras pessoas, e isso é importante para o nosso desenvolvimento. Então, que vocês, toda dúvida que tiver, que entre em contato, que procura através dos grupos do WhatsApp, né? Está conversando, está falando, está expondo as dúvidas de vocês, as dificuldades, para a gente tentar orientar, né? E quando possível, sanar aí as possíveis dificuldades de vocês. Tá? Bom, nós vamos começar essa semana com uma atividade que é uma devolutiva. Então, devolutiva do simulado. Então, nós vamos discutir um pouquinho as questões e vocês vão refletir sobre como foram, né? Se conseguiram acertar, fazer essa reflexão, que através dessa reflexão também vai gerar a aprendizagem. A primeira questão do simulado. Então vamos lá. As usinas eólicas representam uma alternativa na produção de energia elétrica de uma forma limpa. Nestas usinas, os ventos colocam um sistema de várias hélices em movimento. Então, neste caso, podemos afirmar que a principal conversão de energia é. Então, nós vamos analisar quatro indicação, né, quatro afirmativas que correspondem ao funcionamento das usinas eólicas. Então eu tenho que saber que a energia eólica é uma energia limpa, é renovável, né, que utiliza o vento na produção e geração de energia, e que para eu aproveitar o vento, eu utilizo um sistema de hélices. Então, a usina eólica, ela é formada, né, por essas grandes torres, né, com grandes hélices, que vão girar à medida em que o vento toca, e produzir aí, né, através dos geradores, a energia elétrica. Então, toda vez que eu falo de movimento, que tipo de energia que gera o movimento? É a energia mecânica. Então, energia mecânica, movimento. E aqui está falando, que na usina eólica é uma alternativa na produção de energia elétrica, através do movimento dos ventos e do movimento da hélice, né? Então, movimento, energia mecânica sendo convertida em energia elétrica. Então, quais dessas afirmativas que está essa orientação? Então, nós temos aqui mecânica em química, não é, porque é mecânica, mas não transforma em energia química. Química e mecânica, não, né? Não é química, o movimento das hélices não é química, e sim mecânica. Mecânica em elétrica, olha só aqui, a mecânica, movimento das hélices, e elétrica, porque é o produto final, né, que será gerado, tá, a energia elétrica, certo? Então, nós temos aqui como verdadeiro, então, a letra C, né? A letra C é a resposta correta. Então, o aluno que respondeu e que assinalou a C, esse aluno acertou essa questão, tá? Não poderia ser química e térmica, porque não tem elementos químicos aqui interagindo, né? Somente o vento. E térmica também, porque não vai produzir o calor, e sim a eletricidade, tá? Segunda questão. Uma fonte de energia renovável é aquela capaz de regenerar-se no intervalo de tempo pequeno,
Utilizar recursos de forma renovável é considerado um argumento favorável ao uso de um determinado tipo de usina. As usinas que se encontram nessa condição são as usinas. Então, o que ele quer saber? Quais são as usinas que usam a fonte, né, uma fonte renovável, tá? Esse é o recurso, né, ó. O recurso utilizado na produção de energia é uma fonte renovável. Então, a hidrelétrica e a eólica são usinas que utilizam como recurso uma fonte renovável. E a hidrelétrica e termoelétrica? Será que a termoelétrica é um recurso renovável, né? Tá? Porque o que é na termoelétrica? Ou os elementos químicos, né? Que é uma energia nuclear, ou uma termoelétrica, né? Usa a queima de combustíveis fósseis, né? Será que é renovável? Né? Termoelétrica e fotovoltaica. Olha a termoelétrica aparecendo aqui de novo. A termoelétrica não é um recurso renovável. A fotovoltaica, que é a energia solar, né? A energia solar é um recurso renovável? Sim, é um recurso renovável. Mas a termoelétrica não é, né? E aqui é a mesma coisa, hidrelétrica e termoelétrica. A termoelétrica não é, então eu não posso assinalar B, não posso assinalar C, tá? Fotovoltaica e termonuclear. A termonuclear, ela não é um recurso renovável. Então, ela também não poderia ser considerada como uma afirmativa correta. Qual é a afirmativa correta? A, que é a hidrelétrica e a eólica, que são fontes renováveis, né, na produção de energia. Então, eu deveria estar assinalando, né, a letra A como resposta correta para essa afirmação. Ou para essa questão, né? Bom, na 3, um circuito bastante simples, ele é composto por fios condutores, um resistor, que pode ser uma lâmpada, e uma fonte de energia elétrica, né? Então, eu tenho que ter, num circuito, eu tenho que ter pelo menos fio condutor, um resistor e uma fonte, tá? Outro circuito elétrico simples, porém mais usual em nossas residências, possui um elemento a mais, o interruptor, né? Então, o interruptor, ele é um dispositivo, um elemento que também pode estar no circuito elétrico. Então, usamos o interruptor sempre que vamos, ó, acender ou apagar uma lâmpada, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo, né, um esqueminha de um circuito elétrico. Então, eu tenho a lâmpada, né, o resistor, a fonte, os fios, né, que seria o caminho aqui por onde a corrente elétrica vai passar. E eu tenho também aqui o interruptor, né, que a gente tem aí nas nossas casas para ligar, né, a nossa lâmpada, ligar o ventilador, né, que a gente utiliza esse tipo de circuito. Bom, função do interruptor. Então, a questão quer saber, para que serve o interruptor nas nossas casas? Então, num circuito elétrico, qual é a importância de ter um interruptor? Isolar o circuito elétrico? Será que é essa, né? Manter o circuito elétrico isolado? Apenas abrir o circuito elétrico? Por que fala em abrir aqui, né? Abrir porque o circuito elétrico, ele é um sistema fechado. Então, quando eu construo um circuito elétrico, eu vou construir um circuito elétrico fechado. Mas eu preciso abrir, em algumas situações, esse circuito, tá? Por exemplo, se eu não abrir um circuito elétrico lá na minha casa, a minha lâmpada, ela vai ficar sempre ligada, né? O meu ventilador sempre ligado. Então, em algumas situações, eu preciso abrir esse circuito elétrico para que haja um isolamento do circuito, né? O circuito pare de funcionar temporariamente, né? Abrir e fechar o circuito elétrico. Então, quando eu aperto lá o interruptor, ou eu vou abrir ou eu vou fechar o circuito elétrico, né? Que aí a corrente elétrica, ela vai ficar parada por um tempo, né, quando eu abro esse circuito elétrico, e aí meu aparelho é desligado.
apenas fechar o circuito elétrico. Então, não é apenas fechar e não é apenas abrir, é abrir e fechar o circuito elétrico. Quer dizer que eu vou acender ou apagar a minha luz, eu vou ligar ou desligar o meu ventilador, tá? Então, a resposta correta é a letra C, abrir e fechar o circuito elétrico. Essa é a função do interruptor, tá? Espero que vocês tenham ido bem. Nós fizemos várias atividades que estavam relacionadas a essa temática, né? E quero desejar a vocês uma boa semana de aula, um bom segundo bimestre, que vocês sejam capazes de desenvolver todas as atividades, e eu acredito na capacidade de vocês, que vocês interajam nos grupos, que se proponha a desenvolver as atividades que os professores estarão enviando. Nós vamos continuar e começar a apostila, né? Até agora vocês receberam somente as atividades através de uma folha, né? Mas agora nós vamos desenvolver as atividades também da apostila. Vou pedir para vocês assistirem às aulas do Centro de Mídia. Nessa segunda-feira, né? As aulas do Centro de Mídia de Ciências, elas iniciam. Então, fiquem atentos ao horário. Se não der para assistir no horário, assistam depois. Mas é legal estar assistindo na hora da aula. Eu vou estar assistindo também. Então, se já tiver dúvida, podem questionar, pode perguntar através dos estudos, tá? Que vocês tenham uma ótima semana, que vocês fiquem bem, tá? Um grande abraço para todos vocês.